Nós voltamos tratando de um assunto muito importante relacionado aos nossos pets, aos nossos animais, principalmente os animais que vivem em casa. É impressionante como cresceu o número de animais, não é? Então a gente fica muito feliz quando trata de um assunto como esse. E nós estamos recebendo o vereador Rodrigo Goulart, do PSD, e também Rosângela Gebara, da Ampara Animais. E uma coisa importante aqui que eu queria saber, a legislação, ela começa a ser um pouco mais rigorosa em relação a maus tratos. Lei federal, não é? Que foi aprovada recentemente, inclusive com pena de prisão. Eu queria que vocês falassem sobre isso, fiquem à vontade, o vereador e também a Rosângela, porque é um tema que realmente está na hora da gente pegar no pé dessa gente de punir para valer. É ou não é verdade, vereador? Hein, Rosângela? Nós tivemos um aumento, né, das leis relacionadas aos maus tratos contra cães e gatos, especificamente. Né? Nós tivemos uma alteração do texto da Lei 9.605, a Lei de Crimes Ambientais, no seu artigo 32, né, que fala que é crime os maus tratos contra os animais, e especificamente para cães e gatos teve um aumento dessa pena, que hoje ela pode ser de reclusão de 2 a 5 anos. Eu acredito que esse aumento ele tem um papel super importante, né? Toda a legislação tem um papel super importante para mostrar para a sociedade, né? Tem um papel educativo aí para mostrar para a sociedade que os animais têm valor. O ideal é que essa pena tivesse sido aumentada para todas as espécies e categorias animais, mas já foi um avanço, né? Obviamente a lei sozinha ela não tem tanto poder. Você precisa ter uma aplicação da lei, né? Você precisa ter fiscalização. A gente precisa trabalhar muito na prevenção, na conscientização, na educação, mas eu acredito que só de a gente conseguir ter um aumento nessa pena, a gente já está mostrando para as pessoas, né, que maltratar animais, abandonar é crime, que o abandono não pode ficar impune. Precisa melhorar muita coisa, né, em termos de fiscalização e aplicabilidade, mas eu acredito que isso já foi um grande avanço e é bastante importante esse aumento nessa pena. Olha, a Rosângela disse bem, né, que essa legislação sozinha não dará conta, mas temos que iniciar. Então, foi muito importante, muito bem-vinda essa atualização, né, essa nova legislação, que, aliás, para quem assiste aqui a TV Câmara e nos acompanha, sabe que meu pai foi vereador aqui por 5 mandatos e até 2018 esteve deputado federal. E ele já tinha apresentado um projeto de lei lá na Câmara dos Deputados, exatamente com esse teor. Então, a gente diz até que essa legislação foi inspirada nesse projeto de lei dele lá na época. Também bem-vindo, eu coloquei alguns dados aqui, também foi bem-vinda a Lei 17.447 de 2021, aqui no estado de São Paulo, que obriga os condomínios residenciais e comerciais no estado a comunicar, né, aos órgãos de segurança pública a ocorrência desses casos de maus tratos animais. A gente sabe que essa questão da dificuldade, né, às vezes, da denúncia, de nós termos ciência desses casos. E a Lei 17.703 de 2021, da qual também sou um dos coautores. Entendo também que é preciso identificar e punir esses autores de maus tratos, como eu disse aqui, a questão da dificuldade de nós termos a denúncia, né, de ter ciência disso. Imagine só, para punir e identificar, além dos maus tratos, os crimes também contra os animais. Mas eu acredito também, sobretudo, no poder da educação e da conscientização. A Rosângela participa de uma entidade que é muito séria, trabalha muito com essa questão da educação e da conscientização para a importância de proteger, né, nos animais domésticos e a fauna como um todo. E para isso é preciso firmar grandes parcerias e aprimorar os procedimentos, né? Firmar grandes parcerias como uma entidade como a Ampara, inclusive essas parcerias para a questão da denúncia, divulgar continuamente a disponibilidade dos serviços para acolher e registrar essas denúncias. Então, acho que tem sido fundamental essas atualizações e, claro, é muito importante a participação do cidadão, para, além de denunciar, de identificar, nos auxiliar nisso, mas também nas propostas legislativas aqui, como essa Casa de Leis, a Câmara Municipal de São Paulo. O vereador levantou uma questão importante, né, Rosângela? Porque muitas vezes a gente até sabe que muitas vezes um vizinho ou alguém que a gente conheça maltrata o animal. Como é que a gente faz em relação, por exemplo, à Ampara, para a gente denunciar? Qual que é o caminho para essa denúncia chegar até vocês e, evidentemente, vocês tomarem as providências, Rosângela?
Sim, nós estamos sempre fazendo campanhas de conscientização que todos têm a responsabilidade, todos podem e devem denunciar, né? As denúncias podem ser feitas em qualquer delegacia. Obviamente, alguns municípios têm delegacias especializadas para recepcionar esses crimes contra os animais, as delegacias de meio ambiente, mas mesmo nos municípios que não têm esse tipo de delegacia, São Paulo nós temos, né, essas delegacias, a gente sempre incentiva as pessoas a fazerem a denúncia, né? No caso do estado de São Paulo, a gente tem a delegacia eletrônica de proteção animal, então as pessoas conseguem fazer a denúncia, né, de forma digital, e no município você tem também a possibilidade de estar fazendo, né, essa denúncia de forma digital. Mas é muito importante, né, as pessoas se conscientizarem de verem qualquer caso que esteja causando um sofrimento físico ou psicológico ao animal, para fazer a denúncia, para que essa pessoa seja averiguada, investigada, e se for realmente um crime de maus tratos, ela ser punida. Existe também uma questão importante que eu queria colocar para os dois, né? O número de centros de recolhimento ou ONGs que recebem animais vítimas de maus tratos, ele é suficiente? Ou vocês acham que novas iniciativas têm que chegarem até a população para que esses animais possam ter pelo menos uma guarida, né? Esses principalmente que são maltratados? Esse é o grande problema, porque quando você realmente identifica, né, você faz uma vistoria e você identifica que aquele animal está passando por uma situação de maus tratos, obviamente você tem vários níveis, muitas vezes é uma falta de informação da pessoa, uma negligência, você dá uma chance daquela pessoa realmente, né, melhorar, ajudar o animal. Agora, quando é uma situação de violência, né, de abuso, que você tem que retirar esse animal, para onde levar esse animal, né? A gente sabe que a COSAP tem uma capacidade limitada, o Centro de Controle de Zoonose tem uma capacidade limitada. Infelizmente, as ONGs estão lotadas de animais, né, estão sofrendo muito com a falta de recursos. Então, realmente precisa ser criado um sistema onde, no caso que você precise retirar o animal, esse animal possa ir para um lugar, obviamente, que preserve seu bem-estar, né? Um lugar que ele fique até ele ser ressociabilizado, tratado e ser reinserido na sociedade. Esse é o grande gargalo e não é um problema só aqui de São Paulo, mas de vários municípios, várias cidades ao redor do mundo. Esse é um grande problema. Pois não, vereador. Mais uma vez concordo aqui com a Rosângela, que certamente não são suficientes, tanto é que a lei, a 17.703 de 2021, dispõe no seu artigo 12º que os animais apreendidos ou resgatados, né, pela prefeitura, após receber a alta médica veterinária, eles são disponibilizados, e aí, mais uma vez, a gente enaltece aqui, né, e registra a participação das ONGs, entre elas a Ampara, que tem um papel relevante, se não primordial nesse acolhimento, né, na destinação responsável dos animais resgatados. Então, a gente depende dessas entidades e dos protetores independentes credenciados e cadastrados pelo município para que possam abrigar o animal até a sua adoção. Então, na própria legislação, nós já deixamos, infelizmente, claro de que a prefeitura não tem condições de acolher a todos os animais e conta com a Ampara e outras ONGs super competentes e criteriosas nesse papel também. Existe a Delegacia de Proteção Animal, que a sigla é DEPA, né? E em 2021, eu estou vendo aqui que foi registrado um aumento de denúncias de 15,6% em relação a 2020. Ou seja, as pessoas estão denunciando mais. Mas isso também significa que os maus tratos também estão crescendo. Então, é importante essa avaliação porque as pessoas, ao que parece, vereador e Rosângela, estão tomando consciência de que realmente dá para denunciar, dá para punir quem maltrata. Hein, vereador? Exatamente. Penso que ambos os fatos, né, a denúncia possibilita o aumento nos registros, mas também, por outro lado, 2020 e 2021, agora também 2022, né, foram anos insólitos. Nós vimos diversos outros crimes aumentarem, marcados pela pandemia, e a gente não sabe se foram os crimes que aumentaram ou se as denúncias. Então, marcados pela pandemia e, consequentemente, pela estagnação econômica, que resultou, inclusive, em desemprego, vulnerabilidade social, fome, também a questão psicológica era muito afetada nesse momento. Então, nesse contexto, não ter e ter que para dar, né, e ter para dar, gerou estresse, depressão, negligência, violência
não só contra os animais, mas também contra crianças, contra mulheres. Então, infelizmente, a gente não sabe se é a questão realmente o aumento das denúncias ou, infelizmente, o aumento do número de crimes também. Concordo, acho que são as duas coisas. As pessoas estão mais conscientes e a gente teve uma grave crise aí, né, social, econômica, por conta da pandemia, que fez muitos casos de negligência, abandono. Então, acredito que são as duas coisas que subiram ao mesmo tempo. Uma coisa importante, né? É pelo menos a consciência das pessoas e, claro, com as leis, com a CPI, com tudo aquilo que o poder público faz, desperta nas pessoas a consciência sempre de denunciar. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, nós vamos voltar tratando desse assunto, que eu repito, é um assunto muito importante. Um exemplo que eu tenho, por exemplo, nos apartamentos, antigamente, não podia ter cão, essas coisas. A gente não podia ter gato, essas coisas, né? Era difícil. Hoje não. A maioria dos apartamentos já tem. Então, os animaizinhos realmente fazem parte da nossa vida. Por isso, temos que cuidar muito bem deles. Na volta, vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto.